Fala galera, eu sou o Robert da revista Ludo Brasil Magazine e tô com mais um jogo aqui da Mayday Games. Nós fizemos um review do Get Beat e agora eu trouxe para falar para vocês aqui um pouco sobre Walk the Plank. Começando aqui com mostrar um pouco para vocês sobre os componentes que vieram no jogo. A gente tem esse Kraken aqui, que faz uma alusão ao Cthulhu. E temos aqui um pedaço do navio, que é a outra parte que é usada onde os jogadores começam. Temos aqui os jogadores e as cartas. Cada jogador vai receber, se eu conseguir abrir aqui, cada jogador vai receber determinadas cartas que representam ações dos turnos. Então a gente tem aqui os vermelhos, temos os verdes, os amarelos, um outro amarelo aqui e um azul. Nós temos essa carta aqui, que por exemplo, quando você está no mesmo tile, nós temos 3 tiles aqui, que compõem a prancha do jogo, e essa aqui é a placa de primeiro jogador. Então voltando a essa aqui, se você está no mesmo tile de alguém, você pode empurrar ele para um quadrado na frente. Então cada carta tem um símbolo mostrando o que faz e tem um escrito aqui em cima, também dizendo o que faz, qual é a ação de cada carta. Algumas cartas têm essa caveira aqui, que significa que quando você vai jogar, você abaixa 3 cartas, depois eu vou falar mais detalhadamente sobre as regras do jogo. Você tem que deixar ela na mesa por mais tempo. E temos cada carta com um efeito diferente que vai ser explicado melhor na hora que a gente fizer o gameplay. Temos as pecinhas aqui, que são os piratinhas. Não vem com um adesivo para colar aqui na frente, o adesivo foi pelo financiamento coletivo que veio. Eu vou montar aqui o tabuleiro do jogo para vocês terem uma ideia mais ou menos como funciona. Cada jogador vai receber o seu baralho. E os piratas vão ser posicionados aqui no início do jogo, que tem um pirata azulzinho de fora. E aí durante o jogo eles vão se movimentar, vão andar em cima dessa prancha aqui e uns vão empurrar os outros para a boca do Kraken ali. E quando o pirata chega aqui, ele é eliminado do jogo. Esse é o tile de primeiro jogador. O tile de primeiro jogador roda em uma direção e o turno roda na outra direção. Então voltando aqui às regras do jogo, à medida que for sendo tiradas cartas, por exemplo, vou escolher 3 cartas aleatórias para esse jogador aqui, 3 cartas aleatórias para um outro jogador, e essas cartas são viradas ao mesmo tempo. Então virei a primeira aqui, a segunda e a terceira. E aí vão ser realizadas as ações de cada carta. Por exemplo, essa carta aqui, ela me dá o direito de salvar alguém. Eu volto uma casa e essa pessoa pode voltar uma casa também. Essa outra carta aqui, eu empurro alguém. Então com essa carta, se eu estiver no mesmo tile do outro personagem, eu posso escolher, por exemplo, eu sou o amarelo, posso escolher o verde porque todo mundo está no lugar inicial aqui. Temos várias cartas com vários tipos de funções e a gente vai jogar umas rodadas aqui de gameplay. À medida que a gente for jogando, eu vou falando um pouco sobre os efeitos que essas cartas vão ter no jogo. Por exemplo aqui, eu tenho uma carta com uma caveira, o outro jogador colocou 2 cartas com caveira. Isso não é permitido durante o jogo. Você só pode abaixar uma carta por vez que contém a caveira. Retirando essa carta que foi jogada erroneamente, trocando a carta da caveira por uma outra carta aleatória do jogador. Os jogadores viram todas as cartas ao mesmo tempo e vai executar as ações respectivas. Por exemplo, virei essa carta primeiro, vou executar essa ação, o outro jogador vai executar a ação dele, depois executa a minha próxima ação, ele executa a segunda dele, eu executo a terceira e ele executa a terceira. O jogo é feito de 3 a 5 jogadores com mais de 8 anos e dura em média de 20 minutos. Mas nesse exemplo aqui, quando eu jogo a carta que tem caveira, eu executo ela,
o efeito dela, mas no momento em que todos os jogadores já terminaram de executar suas ações, todos eles recuperam as cartas para a mão. Então, nesse caso aqui, eu recuperaria só 2 cartas, porque uma delas é a carta de caveira. No outro jogador, a mesma coisa. Caso ele não tivesse jogado nenhuma carta de caveira, ele recuperaria as 3 cartas para a mão dele. Basicamente é esse o jogo. A gente vai fazer um gameplay aqui agora para tentar deixar um pouco mais claro como é que é o funcionamento. Nós vamos fazer agora então o primeiro turno aqui do gameplay. E eu tô com o tile de primeiro jogador, então eu sou o primeiro a virar a minha carta. Foi um erro que eu tive na hora que eu estava explicando sobre o jogo, que não vira as 3 cartas ao mesmo tempo. A carta é virada e executada à medida que for passando de um jogador para o outro. Então vamos lá, vou virar minha primeira carta aqui, que é Shove the Left. Para quem não sabe inglês, se está a fim de jogar esse jogo aqui, é bem tranquilo também, porque os símbolos são bem claros. E são poucas palavras que tem aqui para você saber interpretar. Por exemplo, se você sabe que left é esquerda e right é direita, já é praticamente o suficiente para você jogar esse jogo. Então eu posso empurrar um jogador que tiver à minha esquerda. No caso, estamos todos aqui no tile inicial, então eu vou empurrar um jogador, vou empurrar um meeple do Gustavo, que é o jogador verde, empurrei aqui para frente, e agora é a vez dele. O jogo gira em sentido horário e o tile de primeiro jogador gira em sentido anti-horário. A carta do Gustavo é a outra, que empurra o jogador na outra posição, que é o jogador da direita, que no caso sou eu, então ele tem que empurrar um jogador que estiver no mesmo tile que eu. Esse jogador não pode empurrar ninguém, mas os outros podem. Se tem como você executar uma ação, ela é obrigada a ser executada. Então ele vai ser obrigado aqui a me empurrar, que sou o laranjinha. Agora é a vez do Marco. O Marco eu não consegui ler, o Marco empurra o jogador da esquerda, que sou eu, tem que estar no mesmo tile, que é a mesma que já foi jogada, beleza. Então vamos começar agora então a segunda rodada, vou virar minha segunda carta aqui. Drag to Sea. Eu e mais um jogador vamos caminhar um tile para frente, eu preciso estar no mesmo tile que ele, e nós dois vamos um para frente. Então eu vou escolher aqui, que eu e o Gustavo, passemos para cá. Agora a vez do Gustavo. Shove the Left. Então ele vai empurrar o jogador que estiver à esquerda, tem que estar no mesmo tile, ele vai empurrar o Marco. Então ele vai empurrar aqui no tile inicial, porque ele só tem meeple no mesmo tile inicial do que o Marco. Agora a vez do Marco. Ele empurra qualquer jogador e agora ele jogou uma carta que tem a caveirinha. Se a carta tem a caveira, ela não vai mais poder ser usada durante o restante do jogo, ela vai permanecer na mesa. E executa agora, então, pode empurrar qualquer um que estiver no mesmo tile. Então, empurrou o meu meeple ali para frente. Vou iniciar a terceira rodada. Eu empurro o jogador da direita. Então, no caso aqui, eu não posso empurrar o Gustavo porque ele está na esquerda. E eu ainda tenho meeples no mesmo do Marco, que está à minha direita. Vou empurrar ele para frente. Último turno do Gustavo. Ele pode empurrar qualquer jogador, a mesma carta, que contém uma caveirinha ali, que tiver no mesmo meeple que ele, ou que tiver no mesmo tile que ele. Então ele vai empurrar eu um pouquinho mais pra frente ali. Agora o Marco vai virar a última carta dele, que é Drag to Sea. Ele mais um que tiver no mesmo tile vai andar uma pra frente. E ele escolheu caminhar junto comigo ali. Então beleza, terminou esse turno, eu vou recolher todas as minhas cartas porque eu não joguei nenhuma carta que contenha caveira. O Marco vai deixar uma que contém a caveira e o Gustavo também. O meeple de primeiro jogador vai girar em sentido anti-horário, vou passar ele para o Marco e nós vamos de novo escolher novas cartas aqui. Começando o segundo turno, o Marco vai ser o primeiro jogador, agora que ele tem o tile de primeiro jogador, vai executar a primeira ação. A primeira ação dele, I Don't Wanna Die, e tem aqui mostrando que o personagem dele vai poder voltar dois tiles ali em direção ao navio. Então ele só consegue voltar um, ele vai executar essa parte da ação e vai passar para frente. Agora sou eu.
Run Around, eu posso andar ou para frente e cair ali no Kraken, ou andar de volta para o navio. Sempre existem essas possibilidades porque, como eu já comentei, nós somos piratas estúpidos, então você pode cometer o suicídio aí de vez em quando. Só que eu não quero perder o meu personagem agora e vou correr aqui de volta. Gustavo empurra o jogador da direita, que sou eu, então provavelmente ele vai me devolver ali para o tile final. E o Marco começa a segunda rodada. O Marco jogou 2 caveiras, que é uma rodada que não pode, que é uma jogada que não pode acontecer. O que ele faria aqui era serrar onde está o meu personagem e ele seria eliminado do jogo. Do outro lado aqui, a gente tem azul, que transformou em mar, então, se ele tivesse conseguido serrar. Mas como ele não pode fazer esse efeito, eu continuo aqui em cima desse tile e ele perde o efeito da carta dele. Agora eu vou jogar a minha segunda carta, que é I Don't Wanna Die. Ela vai ficar na mesa, que ela tem a caveirinha, e eu vou voltar 2 porque realmente eu quero sobreviver mais um pouco no jogo. Vez do Gustavo. Run Around, ele pode andar uma casa para frente ou uma casa para trás. E vai andar uma casa para trás. O Marco vai jogar terceiro turno dele, a terceira rodada, que é o Charge. Essa carta aqui, é bom falar dela porque vem representado aqui embaixo que ela nunca pode ser a primeira carta a ser jogada. E ela é uma carta que tem um efeito um pouco mais complexo. Quando você tem um jogador em um tile à frente do seu, você anda até esse tile e empurra ele um tile à frente, que é o que o Marco vai fazer agora. Andou um e me empurrou para frente. Caso não tivesse nenhum personagem na frente do dele, ele teria que correr até a última plaquinha de prancha que tiver, o último tile de prancha. Vou virar a minha terceira aqui, que é o voltar uma carta, eu voltar um tile e escolher mais alguém. Vou voltar aqui e vou escolher o Gustavo, porque o Marco está muito mal comigo nesse jogo. O Gustavo vai jogar a última vez. E ele vai agora cortar. Ele realmente pode fazer isso, porque ele não jogou nenhuma carta de caveira nesse turno. Ele vai cortar o último tile aqui. Eu vou cair para o Kraken. E vai ser transformado em mar. Existe uma outra carta que você pode reconstruir, que é essa carta aqui. Só que você só pode usar essa carta caso alguém já tenha cortado. A quantidade máxima do tamanho da prancha são 3 tiles. Então no próximo turno ela já poderia ser usada. Se eu tivesse usado ela antes de algum outro jogador cortar, ela perderia o efeito, assim como perdeu a carta do mar. Esses foram 2 turnos do Walk the Plank. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Muito obrigado por quem assistiu aí. A Ludo agora vai trazer vídeos também de alguns reviews dela, para poder facilitar. Quem quiser só ler, vai lá, acessa o nosso site www.ludo.inf.br, dá uma olhada no nosso acervo lá e a partir de agora, nas novas edições, você vai ter acesso também aos reviews dos nossos jogos. É isso aí, valeu galera, abraço e obrigado pelo pessoal do Mayday Games aqui que enviou o jogo pra gente. Valeu!